tarde. A gente está estreando um novo programa da Causa Operária TV, o Debates Marxistas. Hoje, nesse programa de estreia, que vai ser todo sábado, às 16 horas, então ao vivo, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, no auditório Frederic Engels, sempre com um tema diferente, né, para ser debatido aí com você de casa. E se você estiver em São Paulo, venha sempre aqui no CCBP assistir presencialmente. Bom, anunciando o seguinte, hoje a palestra, né, hoje o debate marxista vai ser com o companheiro Rui Costa Pimenta sobre os 200 anos do nascimento do Karl Marx. O tema de hoje vai ser as origens do marxismo. Esse tema do Marx, pela importância e grandiosidade dele, ele vai ser abordado em vários debates, né, várias palestras, né, então você fique ligado nos programas desse ano, que vão ser vários temas sobre o Marx. O próximo, que ainda não tem data, mas o próximo tema sobre o Marx vai ser justamente sobre o Manifesto Comunista, que faz aniversário, inclusive, de 170 anos, né, o Manifesto Comunista de 1848. E o próximo debate marxista, né, no sábado que vem, ao vivo também às 16 horas, vai ser sobre o 13 de maio, né, a abolição da escravidão, né, os 130 anos da abolição da escravidão, a Revolução Frustrada, onde vão ser debatidos aí toda uma concepção diferente do problema da escravidão, que vai contra esse senso comum que a direita, que a burguesia procura apresentar de uma abolição como se fosse assim, um passe de mágica, simplesmente da assinatura da Princesa Isabel, uma coisa que não faz sentido, que seria em que os negros e o povo brasileiro não teriam nenhuma participação. Então, não perca, sábado que vem, com o companheiro Juliano Lopes, o próximo debate marxista, 130 anos da abolição da escravidão, a Revolução Frustrada, uma visão aí marxista do problema histórico da abolição da escravidão. Antes de entrar efetivamente no tema de hoje, né, com o companheiro Rui, eu queria apresentar alguns materiais da loja da Causa Operária, olha, Marx. Então, adquire os produtos da nossa lojinha, Karl Marx, 200 anos, da livraria, né? Karl Marx, 200 anos, 1818-2018. Você pode ver aqui que é um caderninho de anotações. Se você tiver interesse, a gente vai pôr aí justamente o Operário de Todos os Países Unidos. A gente vai pôr o WhatsApp para você entrar em contato para adquirir esses materiais aqui, ó, a caneca, a famosa caneca, né? Tem a caneca do Lula, pela liberdade do Lula, e essa aqui é a mesma caneca, só que dos 200 anos do Marx. Você pode adquirir também. E os posters, né? Esse daqui, Karl Marx, 200 anos, que a classe dominante trema diante da Revolução Comunista, proletários de todos os países univos, nada tendes a perder, a não ser vossos grilhões, tendes um mundo a ganhar. E esse outro aqui, do Marx, com o Engels, né, na impressão do jornal, também com a mesma frase do outro. E também a versão em alemão da frase. Então, se você quiser adquirir esses produtos, é só entrar em contato com o telefone que a gente vai passar aí. Esses e outros produtos também, né, canecas, bottoms, posters. Bom, é isso. A gente passa agora a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta. Lembrando que, se você tiver perguntas, envie pelo chat do YouTube. Se você puder migrar do Facebook para o YouTube, a gente agradece também pela política aí do YouTube, que é melhor para a imprensa alternativa. Bom, é isso. E agora a palavra com o companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, companheiros, nós estamos iniciando aqui com esse debate a comemoração do bicentenário do nascimento de Marx, né? maior pensador que a humanidade já produziu, o grande líder da classe operária mundial. E nós pretendemos fazer aí uma rodada grande, um ciclo grande de palestras para explicar vários aspectos do pensamento de Marx. Muita coisa nós vamos ver nessas palestras tem sido, como é natural, deformado, inclusive por pessoas que se dizem marxistas, e tem sido muito atacado e deformado também
pelos inimigos declarados do marxismo, né, da burguesia da direita, da burguesia dita democrática, da burguesia de extrema direita, etc. e tal. Então nós vamos procurar esclarecer aqui várias questões, vamos procurar também introduzir as pessoas a vários aspectos das ideias essenciais do marxismo. O debate de hoje é sobre as origens do marxismo, quer dizer, como é que surgiu, se formou e qual que é o significado essencial do socialismo científico. Marx, o que nós chamamos de marxismo hoje em dia, Marx, logicamente, não chamava de marxismo, mas Marx e Engels chamavam de socialismo científico. Essa é uma ideia muito importante que nós vamos procurar explicar. Por que socialismo científico? Antes de entrar nesse tema, no entanto, eu queria falar um pouquinho sobre a pessoa do Marx. E aqui desfazer o que eu considero que são equívocos comuns na avaliação do líder revolucionário, do pensador, do militante Marx. Marx é apresentado aí, é muito comum que as pessoas recebam esse tipo de apresentação dele como se ele fosse assim uma espécie de professor universitário. Um homem que escreveu determinados livros, teve influência não sei onde, não sei o quê. E, inclusive, hoje em dia, essa ideia, que é uma ideia completamente falsa, ela é reforçada quando a gente vê pessoas falando assim, fulano, que é um professor universitário e tal, é marxista, ele não sei o que acrescentou, aprofundou, modificou sei lá o que do marxismo. Nós temos que começar esclarecendo que Marx nunca concebeu a atividade dele como uma pura atividade intelectual e muito menos como uma atividade acadêmica. Embora Marx tenha se formado por uma universidade alemã, ele rapidamente percebeu que a atividade revolucionária e a universidade eram coisas totalmente incompatíveis. Vale a pena lembrar que Engels, que sempre foi colaborador de Marx, desde a juventude, nunca fez nenhum tipo de atividade universitária, não era nem formado na universidade. Para Marx e Engels, esse tipo de ideia aqui no Brasil hoje é muito corrente, não é de hoje, esse fetichismo universitário era totalmente absurdo. Eles se consideravam, e efetivamente eram, como militantes revolucionários em primeiro lugar. Ao contrário do que possa parecer, e ao contrário de várias informações que são apresentadas, nenhum escrito de Marx, com exceção da sua tese de mestrado, ou da sua tese de doutorado, melhor dizendo, foi feito com objetivos acadêmicos. A própria tese de doutorado também não é uma mera tese acadêmica. Ela tem muito a ver com o desenvolvimento das ideias e da atividade política de Marx posteriormente. Os escritos de Marx e Engels nunca existiram, nunca foram concebidos como uma tentativa de adquirir prestígio, seguir uma carreira, etc. e tal, que é uma coisa muito comum na esquerda internacional, na esquerda pequena burguesa internacional, inclusive no Brasil. Tem muita gente que acredita, dá para perceber pela maneira como a esquerda se comporta, que o principal foco de atividade marxista seria a universidade, o que é uma coisa absurda. A universidade, em geral, é uma burocracia, profundamente ligada ao Estado capitalista, mesmo quando as universidades são privadas, dominada pela burguesia e
são organizações que, com o correr do tempo e a evolução da própria sociedade burguesa, são organizações bastante esclerosadas e também com uma profunda influência contra-revolucionária. Não tem nada de revolucionário, nem é um terreno propício, efetivamente, para uma atividade revolucionária. Ao contrário, a universidade é hostil à atividade revolucionária de um ponto de vista geral. Né? É muito importante assinalar essas questões, né? E mostrar que os escritos de Marx e de Engels são obras militantes, né? Muita coisa é jornalismo político, né? Poucos livros foram escritos assim com a intenção de fornecer uma visão de conjunto, né, de determinadas coisas. Uma exceção visível é o Capital de Marx, né, mas nós vamos explicar isso daí numa palestra posterior sobre o próprio Capital, mas o Capital foi escrito porque Marx sentiu a necessidade de fornecer ao movimento operário de conjunto, ao movimento revolucionário, uma base mais sólida para a sua atividade. Né? A obra não tinha nada a ver com nenhum tipo de projeto editorial, acadêmico, nem nada. Marx foi sempre um militante político. Sempre que a ocasião se apresentou, ele se dedicou intensamente à luta política direta e à organização da classe operária. Há vários exemplos desse tipo de atividade. Tá? Nós temos aí o esforço de Marx e de Engels pela construção de partidos operários. Essa ideia da construção de um partido operário, inclusive, é uma ideia tipicamente marxista, porque Marx e Engels consideravam que um dos grandes problemas práticos da luta de classes era a organização da classe operária em partido. Que enquanto a burguesia tivesse partidos e a classe operária ficasse a reboque desses partidos e não tivesse um partido próprio, a classe operária nunca seria efetivamente uma classe. Né? Então, um aspecto importante da luta deles foi a luta pela organização de partidos políticos, que começa com a criação da Liga dos Comunistas, né? E que vai culminar, ainda em vida de Engels, com a formação da Segunda Internacional, uma gigantesca organização de partidos operários de diferentes países, né? Passando, logicamente, pela atividade do próprio Marx na organização da Primeira Internacional, na qual ele não só teve uma participação, como foi efetivamente a principal liderança, né, o espírito, a pessoa principal que inspirou e orientou politicamente a Primeira Internacional, e tudo aquilo que foi feito por Marx e Engels na Primeira Internacional é uma das bases fundamentais na luta pela construção de partidos operários nos dias de hoje. Né? A Segunda Internacional é um resultado de toda a luta de Marx, principalmente, Engels mais secundariamente, porque ele estava impedido de participar, no interior da Primeira Internacional, no sentido de orientar politicamente e organizativamente a Primeira Internacional. Então, tanto Marx como Engels tiveram uma vida que foi dedicada a militância política no interior da classe operária e no sentido da organização da classe operária. Esse é a essência da atividade marxista. Não vamos confundir que Marx fosse um pensador de gabinete, uma pessoa que fica lá escrevendo livros para a posteridade. Né? Nada mais longe da ideia de ambos do que isso daí. Embora eles tenham escrito eles tivessem escrito livros que são da maior importância para a luta política, a luta ideológica, a luta pelo socialismo, de todos os tempos, desde o momento que eles começaram com essa atividade política. Né?
Então, quando nós discutimos as ideias de Marx, os seus livros, as suas obras, nós temos que ter em vista isso daí. São um trabalho de partido, né? Um trabalho de luta política, um trabalho de luta ideológica e um trabalho de organização da classe operária. Né? Um trabalho que não foi, como é que se diz? Em vão, porque, como foi dito, dessa luta política de Marx e Engels, que começa nas primeiras décadas do século XIX, vão surgir as grandes organizações operárias no final do século e do século XX, inclusive o Partido Bolchevique, né, que está numa linha de progressão direta da atividade de Marx e Engels, e a própria Revolução Russa de 1917. Uma coisa importante que nós temos que dizer sobre a Revolução Russa de 1917 é que Lenin, que é o líder da Revolução Russa de 1917, se considerava nada mais, nada menos do que um discípulo de Marx. Né? Lenin era um profundo conhecedor da obra de Marx, havia estudado tudo aquilo que ele teve acesso, né? Porque muita coisa que Marx escreveu, algumas coisas importantes que Marx escreveu só vieram aparecer depois da morte de Lenin. Nós vamos falar um pouco disso daí. E em todas as oportunidades em que problemas políticos e econômicos e ideológicos novos se apresentaram, né, Lenin faz uma recuperação, digamos assim, da obra de Marx e mostra, com base no marxismo, com base naquilo que Marx havia escrito, a atualidade dessas ideias para aquele momento. Nós vamos ver em várias oportunidades que Lenin costumava sistematicamente citar Marx nas suas principais obras. Então, nós temos aí a ideia central, que é preciso compreender profundamente, compreender na sua integridade, que é que a obra de Marx não é uma obra acadêmica, não é uma obra para discussão filosófica abstrata, mas tanto a obra escrita como a atividade prática dele, uma obra de um militante de partido, de uma pessoa que tinha uma convicção profunda de que o único caminho a ser seguido era a luta pelo socialismo, e que a luta pelo socialismo, que implica na luta pela revolução proletária, né, tem como necessidade central a construção de um partido revolucionário da classe operária. Nós temos que tomar isso daí como ponto de partida. Bom, os primeiros escritos de Marx, nós só vamos falar desses primeiros escritos aqui, ou seja, anteriores a 1848, quando aparece o Manifesto Comunista, que vai ser objeto de uma outra palestra aqui. Eles são, na sua maioria, obras de transição entre o pensamento idealista, democrático, que é o ponto de partida da atividade tanto de Marx como de Engels, e o marxismo acabado, que vai surgir, vai se consolidar, digamos assim, com o Manifesto de 1848. Nessas obras de transição, Marx discute uma série de questões, né, onde a sua compreensão vai evoluindo. Primeiro, de uma filosofia da esquerda pequeno-burguesa alemã, os chamados jovens hegelianos. Na época em que Marx esteve na universidade, há uma situação um pouco paradoxal no pensamento universitário, que é a seguinte: tanto a direita mais conservadora como a extrema esquerda universitária reivindicam o pensamento de um dos maiores filósofos alemães, um dos maiores filósofos que a humanidade já conheceu, que é o filósofo alemão Hegel.
George Frederick Hegel. Esse filósofo, né, que é considerado o pai da dialética moderna, que escreveu vários textos que são muito complexos, né, é considerado também um filósofo um tanto quanto impenetrável, com uma linguagem própria que ele criou e ideias um pouco difíceis de assimilar. Ele se transformou para os conservadores num filósofo oficial, porque num dado momento da sua filosofia, que era uma filosofia baseada na ideia da mudança, na ideia da transformação e tudo mais, ele declarou que o Estado prussiano era uma forma social, imutável, de caráter quase sobrenatural. Logicamente que com essa conclusão, né, a burocracia do Estado prussiano, a monarquia prussiana, que depois viria a se transformar na monarquia da Alemanha. A Alemanha naquele momento era um país dividido entre vários países diferentes, adotasse o hegelianismo conservador como pensamento oficial. Né? Vários filósofos da época de Hegel, que ainda estavam vivos na época de Marx, adotaram também uma posição conservadora. Quer dizer, são filósofos que, partindo, né, do impulso revolucionário da Revolução Francesa, de 1789, com a derrota, a derrota da França napoleônica também, eles acabam adotando ideias conservadoras e reacionárias. Bom, ao lado disso, a juventude, né, de esquerda radical adota também a filosofia de Hegel, só que destacando os aspectos revolucionários dessa filosofia. Ou seja, a ideia de que tudo se transforma, de que nada é eterno, de que a história é um processo permanente de transformação, quer dizer, as ideias fundamentais da dialética, que são ideias em si mesmas revolucionárias. Né? Basta você expressar a ideia de que nada é eterno, tudo está em permanente transformação e que num dado momento tudo vai ser superado, que a gente já percebe, né, o caráter revolucionário dessa filosofia. É uma das coisas que os capitalistas mais abominam no marxismo, né? É a ideia de que o capitalismo é um sistema social que, como qualquer outro, vai ser superado pela história. Né? Todo o esforço dos capitalistas é para mostrar que esse mundo miserável em que a gente vive, né, essa porcariada toda, esse verdadeiro chiqueiro social, essas guerras, destruição, fome, tudo isso, essa pressão permanente do capitalismo para obstaculizar qualquer tipo de desenvolvimento intelectual e tudo mais, e as ideias retrógradas de vários setores religiosos reacionários e outros, tudo isso daí seria o máximo que a humanidade conseguiria produzir. Mais que isso daí não conseguiria. Quer dizer, é a transformação do ser humano numa espécie de pigmeu histórico. Né? O máximo que ele conseguiu é essa porcaria, então você tem que se conformar, ficar feliz, não adianta você... É um sonho louco de jovens insensatos a ideia de que o mundo vai se transformar, de que a humanidade vai chegar ao socialismo, coisa do gênero. Né? Conforme-se com essa miséria que vocês têm a partir de hoje. Então, a filosofia hegeliana, só por mostrar, né, o caráter transitório das sociedades, já em si é uma filosofia profundamente revolucionária. Esse é o ponto, essa ideia, né, as ideias revolucionárias de Hegel são um dos pontos de partida, ou ponto de partida concreto, para a elaboração do socialismo científico. Né? Marx se apoiou nisso, procurou, como é que se diz, destacar
e assimilar os aspectos mais progressistas e mais realistas da filosofia hegeliana, ao mesmo tempo em que ele criticou tanto o aspecto reacionário como o aspecto idealista dessa filosofia, né? A transição da filosofia hegeliana tradicional, que é uma filosofia idealista, para o marxismo digamos assim, a revisão, né? a crítica materialista da filosofia hegeliana. Marx, num dado momento, Marx diz o seguinte, que o que eles fizeram com a filosofia de Hegel foi pegar essa filosofia que estava de ponta cabeça, né, e colocar ela sobre os pés. Quer dizer, o que ele quer dizer? A filosofia hegeliana era como se fosse um homem de ponta cabeça. Ela estava, em vez de estar apoiada nos pés, ela estava apoiada na cabeça, quer dizer, nas ideias. Então eles pegaram e colocaram ela apoiada nos pés e não nas ideias, quer dizer, no mundo material, nos acontecimentos e fenômenos da realidade material e não sobre ideias, né? Essa crítica também será estendida à esquerda hegeliana, que, apesar de destacar os aspectos revolucionários da teoria hegeliana, ela vai destacar esses aspectos revolucionários de um ponto de vista idealista. Quer dizer, para os jovens hegelianos, não é que você precisava transformar a realidade. O fundamental seria você transformar as ideias. É uma ideia estranha, mas está em moda de novo. Já teve em moda várias vezes na história da humanidade. Está em moda de novo quando a gente vê que vários setores de esquerda acham que se você mudar determinadas ideias, você vai mudar, por exemplo, a situação da mulher, a situação do negro, etc. e tal. É uma volta a esse tipo de filosofia idealista, né? Marx e Engels escreveram 2 textos muito importantes, né? Que, como a maioria dos textos de Marx são os textos essenciais para entender o marxismo, o socialismo científico, de crítica a essas ideias. Um deles é a Sagrada Família, né? De 1845, onde eles começam a desenvolver de uma maneira mais clara a teoria materialista contra o idealismo dos jovens hegelianos. Eles chamam de Sagrada Família os pensadores da esquerda hegeliana que se comportam de uma maneira religiosa em relação à realidade, com a sua filosofia de que são as ideias que movem o mundo, que é preciso transformar as ideias, etc. e tal. E o segundo texto, né, que já é um texto mais acabado do ponto de vista do desenvolvimento de uma concepção materialista da sociedade, é um texto também famoso, conhecido como A Ideologia Alemã. Sobre esse texto é bom a gente fazer um pequeno comentário, que é o seguinte: ele foi escrito, ele é um texto muito grande de filosofia, muito denso, né? E ele explica de uma maneira abrangente a filosofia, a concepção materialista da história de Marx e Engels. É um livro assim de aproximadamente 600 páginas e tudo mais. Marx e Engels escreveram o livro, né, A Ideologia Alemã, que era uma crítica do grupo de hegelianos chamado Socialismo Verdadeiro. E quando eles terminaram de escrever o texto, eles simplesmente, como eles não tinham em vista ninguém que publicasse o texto ou coisa que o valha, eles colocaram o texto no baú e esse texto ficou trancado aí até a década de 1930. Né? Vocês vejam, por exemplo, que Marx ele exerceu uma influência avassaladora sobre todo o movimento operário e toda a cultura mundial, deixando trancado no baú textos como esse daí. Né? O próprio Engels faz um comentário um pouco irônico a esse acontecimento, dizendo o seguinte, que
Eles escreveram o texto, como eles tinham dificuldade de publicar, eles já se sentiram satisfeitos, porque o texto tinha sido útil para esclarecer para eles mesmos as suas ideias. E aí entregaram o texto, literalmente, segundo Engels diz, a crítica roedora dos ratos. Né? Quer dizer, jogaram num baú e deixaram lá. Se algum escritor, algum pensador hoje em dia escrevesse um texto como esse, bastava para transformar a pessoa num colosso intelectual. Né? E Marx e Engels deixaram o texto lá, que foi recuperado muito tempo depois. O próprio Lenin, todos os integrantes da Segunda Internacional, nunca viram esse texto. Lenin morreu antes que o texto fosse publicado, para vocês terem ideia. A mesma coisa aconteceu com outro texto importante da época de Marx, que são os chamados manuscritos econômicos filosóficos, também conhecidos como manuscritos de Paris, também de 1844. Né? Marx, a partir de uma série de discussões com o próprio Engels, a partir de uma série de pesquisas, tirou a conclusão de que a base fundamental de todo o socialismo que eles haviam desenvolvido de um ponto de vista filosófico era a economia. Né? Que quando se falava, né, dos fundamentos materiais, etc. e tal, o que se estava dizendo era, na verdade, a economia. Então, Marx começa a estudar a economia, e o primeiro texto de economia que ele escreve são os manuscritos econômicos e filosóficos. Um livro extraordinário. Se percebe ainda que as ideias estão em processo de elaboração. Né? É um livro bem mais filosófico do que econômico, na realidade, mas já começa a discutir uma série de ideias da economia, e esse texto também ficou aí perdido durante muito tempo, só foi publicado no século XX, também foi redescoberto. Né? Esses textos redescobertos de Marx, eles deram margem, é importante a gente assinalar aqui, a uns processos fraudulentos de revisão do marxismo. Né? Alguns intelectuais aí, pseudo-marxistas, vendo o surgimento desses textos, tentaram dizer que, como esses textos não faziam parte da tradição marxista, das correntes políticas que foram criadas no movimento operário com base no marxismo, que tudo aquilo estava errado, porque esses textos provariam que, na realidade, o pensamento marxista seria outro, o que é uma bobagem e é uma tentativa de mistificação puramente intelectual da coisa. Né? Nós vamos ver mais para frente que esses não são os únicos textos que Marx, digamos assim, jogou na lata do lixo, né? Ao invés de publicar. Tem também um esboço do Capital, que são os fundamentos da crítica da economia política, conhecido como Grundrisse, que é um texto que ele descartou também no tempo que ele estava escrevendo o Capital. Né? Esse texto ele já explica que ele descartou porque o texto metodologicamente estava errado. Não as ideias, mas o texto estava errado. Também deu lugar a muita especulação de que o marxismo não é marxismo, que o marxismo precisaria ser entendido a partir desse texto que nunca foi publicado, papapá. Mas isso, logicamente, que não tem nada a ver. Inclusive, contraria, né, uma das ideias fundamentais que Marx e Engels desenvolveram na época, que é que o critério da verdade não é a especulação abstrata. O critério da verdade é a prática. Então, o marxismo deu lugar a um desenvolvimento enorme, né, contribuiu, foi um fator importante no desenvolvimento da consciência e da organização da classe operária. É com esse critério que nós temos que ver se o marxismo era ou não era uma realidade. A maioria das pessoas que procura falar em nome do marxismo, mas não é marxista, ignora esse fato gigantesco. Quer dizer, que você organize a primeira, a segunda e a terceira internacional, né? Organizações que reuniram milhões de operários no mundo todo.
para a luta política, que conseguiram fazer a classe operária, que são parte do desenvolvimento da classe operária, que começa como uma classe totalmente oprimida e sem voz na sociedade, para se transformar num dos grandes fatores da sociedade capitalista, isso não tem importância nenhuma. Que o marxismo, os marxistas tenham dirigido uma gigantesca revolução operária em 1917, isso não tem importância nenhuma. Para determinadas pessoas, o que tem importância é um debate abstrato sobre determinados livros, que provariam que, na verdade, tal ideia, e se a gente seguir a linha de raciocínio, nós vamos descobrir que o próprio Marx não era marxista e que o verdadeiro marxista é o cidadão que descobriu o texto do Marx muitos anos depois que ele foi escrito. Uma coisa totalmente absurda. Bom, qual que é a... Bom, aí nós temos, né, dois dos fundamentos do que viria a ser o socialismo científico. Primeiro, a filosofia hegeliana, né, que foi criticada, exaustivamente criticada, e da qual Marx e Engels se apoderaram dos seus elementos fundamentais para criar uma doutrina que correspondesse à realidade. E, em segundo lugar, a economia política, né? Qual é o trabalho de Marx com a economia política? O trabalho de Marx com a economia política é simples. Marx começou a estudar a economia política, considerando a economia política como uma ciência cujo sentido para ele seria explicar o funcionamento real do capitalismo. Uma vez que Marx e Engels chegaram à ideia, que nós vamos explicar a seguir, de que a sociedade ela tem como fundamento a sua base material, colocou-se como um problema fundamental definir claramente qual é essa base material. E a base material é a economia. Por isso Marx se dedicou ao estudo da economia. Ele fez até a redação do Capital, ele fez um estudo muito intensivo de economia política, estudou todos os principais economistas da história do pensamento econômico, né? E desenvolveu e criticou bem em profundidade as teorias dos chamados economistas ingleses clássicos, que são os economistas da época do desenvolvimento capitalista, como Adam Smith e David Ricardo, né? Que são os dois principais, que começaram a desenvolver a teoria do valor. Marx analisou cuidadosamente as ideias desses economistas em torno do conceito do valor trabalho, e acabou definindo, sobre a base da crítica a todos esses economistas e uma série de outras pesquisas, uma concepção geral do funcionamento da economia política, cujo objetivo era explicar qual é a raiz do surgimento, qual é a origem do capitalismo, como ele surge, né? Qual é a base da dominação da burguesia, qual é o papel da classe operária aí dentro, para demonstrar aquilo que, já de uma maneira mais especulativa, ele havia assinalado nos seus primeiros escritos, que é de que a classe operária era a classe que iria fazer a revolução. No Capital, depois de muitos estudos, ele vai demonstrar, do ponto de vista econômico, por que é que a classe operária é a classe revolucionária. Qual é a relação entre as classes sociais, né, no capitalismo moderno, e como é que se desenvolve essa relação. Então, essa seria a segunda base do marxismo, né? A economia política e, particularmente, a economia política clássica da Inglaterra, da época de desenvolvimento capitalista. Bom, a terceira
base do marxismo, né? Se costuma falar que o marxismo tem 3 fontes e 3 partes constitutivas, né? A terceira dessas partes constitutivas é o socialismo francês, né? O socialismo, logicamente, que não foi inventado por Marx. O socialismo, como ideia, é uma ideia milenar. Existe desde os primórdios, né, da história humana. É uma coisa que muita gente não leva em consideração. É uma ideia antiga, a ideia da igualdade. Se refere a diversas épocas, aparece em vários textos, inclusive religiosos, né? Se a gente pesquisar, por exemplo, a Bíblia, o Velho Testamento, escrito pelos judeus, nós vamos ver lá o aparecimento em várias oportunidades de ideias socialistas. O próprio Jesus Cristo, no Novo Testamento, também fica muito claro que ele era defendia uma espécie de socialismo, comunismo de caráter mais primitivo, né? Isso vai aparecer na história da humanidade em movimentos diversos. Vai aparecer inúmeras vezes, vai aparecer na Antiguidade, vai aparecer na Idade Média, vai aparecer em vários continentes. Quer dizer, é uma ideia que sempre esteve presente em todos os lugares. A pretensão da burguesia e da direita de que a ideia do socialismo pode ser exterminada, né? Por exemplo, a ideia da morte do socialismo, é uma pretensão absurda, né? O socialismo é uma ideia que está em circulação aí há milhares de anos. Nunca deixou de estar presente, né? E não foi inventada pelo marxismo, né? E, nesse sentido, a grande pergunta é qual a relação do marxismo com o socialismo, né? E por que o socialismo francês, em particular, ele é uma das partes constitutivas do marxismo. Nós temos que entender que com o surgimento da Revolução, com a ocorrência da Revolução Industrial, né, no final do século XVIII, e principalmente durante todo o século XIX, o desenvolvimento do capitalismo, o capitalismo começa a mostrar que, ao mesmo tempo que ele é um fator de progresso, ele também demonstra que ele é um fator de miséria para uma quantidade enorme da população, uma parcela enorme da população, e uma série de outros males. Ele começa a aparecer, à medida que ele se desenvolve, como um sistema profundamente desumano, como um sistema que esmaga o ser humano e tudo mais, né? Quer dizer, já no século XIX, que é o momento em que o capitalismo está se desenvolvendo, em que ele ainda não entrou em decadência e tudo mais, já apareciam várias pessoas que mostravam as mazelas do capitalismo. Porque o capitalismo sempre foi um sistema cheio de mazelas. Por mais que ele tenha sido um fator de desenvolvimento num determinado período da humanidade, até o final do século XIX aproximadamente. Então, esses pensadores, eles começam a refletir sobre o problema de que o capitalismo precisaria ser superado por um outro sistema social. Algum tipo de socialismo, né? A ideia, a palavra de socialismo e tudo mais, entra em circulação no vocabulário da época, através de uma série de pensadores que falam em reforma social, em problemas sociais, etc. e tal. Daí o socialismo, né? Um coletivismo, uma versão do comunismo. Bom, o caráter distintivo desses pensadores é que eles consideram que a superação do capitalismo deverá ser resultado de uma espécie de engenharia social. Quer dizer, o cidadão analisa o capitalismo, vê os defeitos do capitalismo, vê o que ele tem de ruim, né? E formula aí um projeto, um plano, uma ideia geral de como seria uma sociedade racional que deveria ser colocada em prática no lugar do capitalismo. Então,
seria um socialismo baseado na vontade e no raciocínio de determinados indivíduos, né? Essa é a característica distintiva dos pensadores socialistas, digamos assim, dos primeiros pensadores socialistas da época do capitalismo, né? Os três grandes, não são os três únicos, mas os três grandes pensadores são dois franceses, né? Fourier e Saint-Simon, e um inglês que agora o nome dele me escapou da cabeça, mas que foi um reformador social, que era inclusive um empresário, né? Que transformou as suas propriedades, suas fábricas, num projeto social. Ele começou criando melhores condições de vida para os trabalhadores, criando escolas, etc. e tal, e terminou transformando essas propriedades dele, inclusive em outros países para onde ele viajou, em comunidades de tipo socialista, né? O nome dele é Owen. A ideia deles, o que era? Uma coisa que, inclusive, era muito comum ao pensamento do socialismo utópico. Criar uma comunidade que, por um ato de vontade dos seus integrantes, se transformaria numa comunidade coletivista, né? Então, com base nessa ideia, que é comum aos socialistas utópicos de um modo geral, criaram-se pelo mundo aí várias comunidades dessa natureza. Inclusive no Brasil, nós tivemos mais de uma dessas comunidades, uma que é muito famosa, que foi objeto de um romance do escritor modernista Afonso Schmidt, A Colônia Sicília, né? Aí os membros da comunidade criavam aí um princípio que eles, no fundo, tiravam da própria cabeça, com base na crítica que eles faziam do capitalismo, e procuravam organizar a sociedade com base nesse princípio, né? Por exemplo, a distribuição dos bens de acordo com um determinado sistema. Esses sistemas sociais são típicos do socialismo utópico. Muita gente até hoje considera que o socialismo, até o marxismo, seria isso. O cidadão pensa como seria a sociedade ideal e vai lá para tentar colocar em prática essa sociedade ideal. Isso, logicamente, é uma coisa inviável, né? Por que é inviável? Porque você precisaria ter um acordo, para você chegar ao socialismo, você precisaria ter um acordo racional e consciente entre todos os integrantes da sociedade, né? E você teria que supor que esse acordo sobreviveria aos problemas que a sociedade vai enfrentar, às pressões que essa sociedade vai enfrentar e tudo mais. Bom, Marx e Engels adotaram a crítica que essas pessoas faziam ao capitalismo, mas mostraram que o seu método era um método inviável. Por isso eles são chamados de socialistas utópicos. Quer dizer, eles têm uma ideia que não existe em lugar nenhum, que não vai ser colocada em prática. É a ideia da sociedade ideal, do projeto social, né? A ideia de utópico parte tem a sua origem no livro de um filósofo renascentista britânico que escreveu, chamado Thomas More, que escreveu um livro chamado justamente A Utopia. Utopia, nesse livro, é uma cidade que se chama Utopia, onde ele mostra como deveria ser uma sociedade racionalmente organizada. Quer dizer, era uma crítica que ele fazia à sociedade inglesa da época dele. Esse filósofo era um filósofo humanista, renascentista, mas era também um católico, e ele foi executado pelo rei na época, Henrique VIII, porque ele não aceitou que a palavra do rei se colocasse acima da palavra da igreja. Então ele falava, aquilo que é certo, não há rei
que faça com que eu mude a minha opinião, né? A controvérsia entre eles se referia ao problema do divórcio do rei, que a igreja não havia aceitado. Bom, então o socialismo utópico é isso daí. A pessoa pensa, né, um lugar ideal, um lugar organizado racionalmente, e depois tenta colocar em prática aquele projeto, como um engenheiro constrói um edifício. Você faz o projeto, faz a planta, né, etc. e tal, depois você vai lá e constrói. Bom, Marx e Engels demonstraram que a sociedade não funciona assim. Que, primeiramente, a sociedade ela funciona de acordo com leis próprias dela mesma, que os seres humanos não conseguem conscientemente modificar. A sociedade ela vai se formando espontaneamente a partir do intercâmbio social dos seres humanos. Quer dizer, é uma base materialista. Não adianta você querer que o socialismo, a sociedade seja assim ou assado, para que ela venha a ser. Ela vai se desenvolvendo de acordo com as suas próprias leis de desenvolvimento. Posteriormente, Marx e Engels vão mostrar que a lei fundamental desse desenvolvimento é a economia, que é à medida que os seres humanos eles entram numa relação entre eles, que é uma relação econômica, que é uma relação para garantir a sobrevivência dos indivíduos na sociedade, eles organizam uma determinada forma social. E essa forma social, à medida que a sociedade evolui do ponto de vista tecnológico, ou seja, que as forças produtivas da sociedade aumentam, essa sociedade se modifica. Então, por exemplo, ao período mais produtivo, mais primitivo da sociedade humana, corresponde a uma espécie de comunismo primitivo. Quer dizer, a sociedade não produz nada, vive de uma atividade econômica aleatória, caça, pesca, etc. e tal, que não é sistemática. E isso daí obriga que tudo que é conseguido, porque é muito pouco, seja dividido de maneira mais ou menos igualitária entre os membros da sociedade. Quando a sociedade consegue desenvolver, para dar um exemplo, uma economia permanente, por exemplo, agricultura, a criação de gado, de qualquer tipo de animal para alimentação, já surge um excedente social que acaba levando à constituição de uma sociedade em classes. E assim por diante. À medida que se desenvolvem a capacidade produtiva, os meios de produção da sociedade, a própria sociedade se transforma. Ela transforma a si mesma. Num dos textos mais famosos do marxismo, que é dessa época também, Marx faz uma afirmação que eu acredito que é mal compreendida até hoje, que está nas teses sobre Feuerbach, é a tese número 3. Marx fala o seguinte: a doutrina materialista que demonstra que os homens são produtos das circunstâncias e da educação, e, portanto, que os homens modificados são produtos de circunstâncias modificadas e de uma educação modificada, se esquece que são os próprios homens que mudam as circunstâncias e que o próprio educador tem que ser educado. Portanto, este tipo de doutrina é forçado a dividir a sociedade em duas partes, uma das quais é superior à própria sociedade. Aí ele diz o seguinte: a coincidência da mudança das circunstâncias e da atividade humana, ou a automudança da humanidade, pode ser concebida e compreendida racionalmente como prática revolucionária. Então, Marx foi o primeiro a mostrar que não é um grupo superior da sociedade que muda o grupo inferior.
que não existe esse grupo superior e o grupo inferior. É uma ideia que muita gente tem até hoje, né? Você, ao discutir política, você vê muita gente falando assim, mas o que nós fazemos para que o povo entre na luta e tal? Quer dizer, ele já parte do princípio de que ele é um educador da sociedade. Que compete a ele, né, mostrar para os outros, educar os outros, criar as circunstâncias para que os outros se desenvolvam. Mas não é assim. A sociedade se desenvolve ela mesma. Né? Quer dizer, há uma coincidência entre a atividade do ser humano que modifica ou que cria a sociedade e a mudança dos seres humanos que compõem a sociedade. Quer dizer, a sociedade muda a si mesma na sua atividade cotidiana e também, principalmente, na atividade revolucionária. Quer dizer, o ser humano tem uma atividade transformadora que transforma a sociedade. Não é que existe um grupo de educadores que transforma essa sociedade. Então, Marx e Engels demonstraram que a sociedade ela muda pelo seu próprio movimento interior, né? E deixaram absolutamente claro, né? E a maior parte da esquerda marxista, acho que nenhum partido da esquerda marxista, com exceção de nós mesmos, concorda com isso, que a transformação da sociedade é independente tanto do pensamento como da atividade dos próprios seres humanos. Quer dizer, não é possível você mudar a sociedade por vontade. Se o capitalismo vai ser superado pelo socialismo, é porque há uma lei inerente ao capitalismo que leva à destruição do capitalismo e à criação do socialismo. Né? Não fosse isso, e a sociedade mudaria nunca. Se a sociedade capitalista vai se mudar numa sociedade socialista, é porque as próprias características do socialismo levam à criação de uma sociedade que é a negação do capitalismo. Quer dizer, o socialismo é a negação e a superação do capitalismo porque justamente ele parte do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo é uma sociedade de exploração do homem pelo homem. A negação desse tipo de sociedade é um desenvolvimento dessa opressão que vai levando a que as pessoas busquem a solução da eliminação da exploração. Né? Não adianta você ter nenhum sábio, nenhum guru, nenhum vidente, nenhum ser iluminado que vai transformar o mundo, porque isso não é possível. Né? Então, o socialismo científico, no fundamental, significa que a sociedade se transforma de acordo com leis que os seres humanos não controlam. Quer dizer, a mudança da sociedade e a própria sociedade é feita pelos seres humanos. Mas eles não têm controle, não têm consciência do que está acontecendo. Por isso Marx fez uma afirmação nesse momento, né? Nesse momento não, numa carta que ele escreveu para um amigo dele, explicando o que é que eles haviam efetivamente realizado do ponto de vista intelectual, onde Marx diz o seguinte, que ele não havia inventado nem a ideia das classes sociais, não havia criado essa ideia, descoberto, né, as classes sociais, e nem a luta entre as classes sociais. Quer dizer, não é o próprio Marx dizendo, não é uma ideia minha, a ideia da existência de classes, e nem da luta de classes, é uma ideia anterior a Marx. Né? Essa é uma ideia, na verdade, que é desenvolvida por escritores burgueses antes da época de Marx. E ele reconhece isso. E aí ele diz uma coisa que eu acho que nenhuma organização que se diga marxista nos dias de hoje concordaria com ele, onde ele ficaria isolado. Fala, a minha grande descoberta foi que a luta de classes conduz inevitavelmente, vejam bem a palavra, inevitavelmente, à ditadura do proletariado. A maior parte da esquerda não concorda com a ditadura do proletariado, porque nós estamos na época da democracia
do fetiche da democracia, né? E muito menos concorda que a luta de classes inevitavelmente leve à ditadura do proletariado. Segundo a maior parte da esquerda, você tanto pode ir para a ditadura do proletariado como você pode ir para o brejo, né? Que é expresso numa mal formulada ideia de socialismo ou barbárie. Então, essa ideia, eu acho, não estou sendo exagerado em falar, porque eu não conheço, né? Pelo menos não conheço, vamos dizer assim, nenhuma organização que se diga revolucionária, marxista, trotskista, que fala, não, eu concordo com essa ideia de Marx, de que a luta de classes conduz inevitavelmente à ditadura do proletariado. Bom, e essa frase, ela expressa o conteúdo fundamental daquilo que é o socialismo científico. O que é o socialismo científico, resumidamente? É a primeira pergunta e resposta que Engels escreveu nos princípios do comunismo, que é o texto que serve de base para a formulação do Manifesto Comunista de 1848. Então, Engels fala ali, o comunismo, né, é a doutrina das condições de libertação do proletariado. Quer dizer, é o estudo, é a pesquisa, é a compreensão das condições que levam à libertação do proletariado. Ele não fala que o comunismo é a libertação do proletariado nem nada. É a doutrina de uma realidade, das leis sociais que regem o desenvolvimento das sociedades e que levam à libertação do proletariado. Isso daí é o socialismo científico. O problema das origens do marxismo, portanto, né, consiste nesse desenvolvimento. Posteriormente, né, Marx e Engels vão desenvolver de uma forma sistemática essa ideia no Manifesto Comunista, né? O Manifesto Comunista fala, já é mais do que hora de que os comunistas apresentem de uma maneira clara, num programa, as suas ideias para o conjunto da sociedade. Então, ali eles apresentam de uma maneira sistemática, vamos ver, né, a questão do manifesto numa palestra posterior. E depois do manifesto, através do estudo da economia política, Marx vai fundamentar todas essas ideias, que já são bem claras, né, a partir de 1848, mas ele vai fundamentar de uma maneira científica todas essas ideias no Capital, onde ele vai mostrar quais são as leis do movimento próprio da sociedade capitalista. Por que é que as classes fundamentais são a classe operária e os capitalistas, como é que surgiu o capitalismo, como é que ele se desenvolveu, por que é que ele vai entrar em crise, quais são as suas contradições, de uma maneira bem específica. O importante que eu acho, para concluir aqui, é o seguinte, é ter bem presente, bem compreendido, que o marxismo não é feitiçaria social, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Que a pessoa chega lá e fala assim, não, eu gostaria que fosse assim. Então, nada do marxismo é assim. Tudo é produto de um estudo científico da sociedade, né? Marx e Engels eram, como eu falei, fundamentalmente militantes, mas eram militantes profundamente lidos, profundamente estudados, que procuravam basear suas ideias políticas em coisas extremamente bem fundamentadas, né? Eles não tinham essa mania que a maior parte das pessoas tem, que assim, preciso ter a minha opinião sobre tal assunto, né? Aí surge aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um debate que é assim. Eu já em mais de uma oportunidade, quando você fala do índio, as pessoas discordam porque elas têm uma ideia idealizada do que é um índio. Uma vez num debate eu falei que o índio é um brasileiro,
é um ser desamparado, provocou uma reação indignada de uma pessoa na plateia. Bom, tudo bem, nós podemos não gostar da ideia de que o índio é desamparado, podemos até gostar da ideia de que o índio é um super-homem, mas a verdade verdadeira é que o índio é um ser desamparado, esmagado, massacrado, que mal consegue sobreviver na sociedade em que nós vivemos. Ele luta, até luta. A pessoa fala, não, ele luta, tudo bem, ele luta, mas ele não consegue grande coisa com a luta dele. Porque ele vem de uma sociedade, essa é outra ideia também que muita gente não quer aceitar, que é muito mais primitiva, né, do que a sociedade capitalista moderna. Que também é outro fato, na minha opinião, inconteste, né? O índio, ele está na época do arco e flecha. A sociedade capitalista está na época da bomba atômica. Lógico que o índio não tem condições de desenvolvimento para enfrentar essa sociedade. Não tem a menor dúvida disso daí. É uma coisa... Já não tinha na época que os portugueses chegaram aqui. E os espanhóis, os norte-americanos, os franceses chegaram, por onde eles passaram, eles foram liquidando a sociedade indígena que já naquele momento era muito primitiva em relação à sociedade europeia. Mas aí você fala que a sociedade é primitiva, a pessoa fica indignada, porque ela quer que o índio não seja primitivo. Ela quer que o índio seja considerado tão desenvolvido quanto a sociedade capitalista atual. Mas isso... você não pode formular uma ideia política sobre a base daquilo que você gostaria que fosse, de um desejo moral ou coisa do gênero. Né? Logicamente que nós consideramos que o fato do índio ser primitivo não autoriza ninguém a ir lá e massacrar e exterminar o índio, não há dúvida nenhuma. Nem nada parecido. Mas você tem que ter uma concepção que seja objetiva e realista da sociedade. Né? Eu já vi, nesse sentido, né, só mais um comentário, eu vi setores de direita citando Marx, onde Marx fala que a escravidão como sociedade foi um progresso em relação à sociedade anterior. Quer dizer, todas as sociedades foram um progresso em relação à anterior. Aí ele falou, tá vendo? Marx defendia a escravidão. É a mesma coisa que uma pessoa chegar e falar, olha, esse câncer vai matar a pessoa. Está vendo que ele está defendendo o câncer? Não, é um pensamento completamente idiota, mas é comum. O marxismo não é engenharia social, não é a expressão do desejo, não é a expressão da opinião de ninguém sobre nenhum assunto. Né? O marxismo se baseia numa compreensão científica da sociedade. Né? Essa que é a ideia fundamental e essa é a diferença de todo o socialismo anterior a Marx e o socialismo científico. É uma mudança radical na maneira de ver a coisa. Então, nesse sentido, não é que nós, PCO, por exemplo, o partido que se declara socialista e comunista, nós simplesmente porque nós queremos a sociedade vai virar comunista. Não, o que nós dizemos é que o movimento próprio da sociedade capitalista conduz, inevitavelmente, como Marx falou, ao socialismo. Ao fim do capitalismo, que é uma podridão, que é um chiqueiro social, que é uma sociedade também desse ponto de vista, do ponto de vista da evolução atual intelectual do ser humano e até científica, uma sociedade extremamente primitiva, né? Onde você tem capacidade de produzir o suficiente para criar condições de vida dignas para todas as pessoas e um monte de gente morre de fome, doenças para as quais há remédio, etc. e tal. É uma sociedade, nesse sentido, para uma pessoa pensante, intolerável. Né? Ela é intolerável por quê? Porque nós somos inteligentes demais e percebemos que ela é intolerável? Não. É que ela é intolerável e nós, portanto, tomamos consciência de que ela é intolerável. Né? E por isso ela tem que desaparecer e ela vai efetivamente desaparecer. Vamos lá, companheiros?
gente vai abrir as perguntas, lembrando que o pessoal só se inscrever comigo e vir aqui no microfone para fazer perguntas. A gente tem algumas perguntas da internet que a gente abre aqui. Eu vou lembrar de dar alguns recados. Lembrar que esse programa está estreando hoje, às 16 horas, todo sábado, então fique ligado. Semana que vem, 130 anos da abolição da escravidão, com o companheiro Juliano Lopes, 130 anos da abolição da escravidão, a Revolução Frustrada. Você pode acompanhar sábado que vem, 16 horas, ao vivo, no Causa Operária TV. Também lembrar que amanhã tem o novo programa da Causa Operária TV, a segunda edição do programa, né, que estreou domingo passado, que é o Na Zona do Avião, que é o programa de esportes da Causa Operária TV. Então fique ligado amanhã ao vivo, às 8 horas da noite. Vamos discutir bastante sobre a rodada da semana, polêmicas aí do futebol e do esporte em geral. Bom, a primeira pergunta é sobre o seguinte, abrir aqui. Como combater o discurso propagado pela direita de que a universidade é um âmbito de esquerdistas comunistas? Como é que é? Desculpa, está vendo uma loucura aqui na... Como combater o discurso propagado pela direita de que a universidade é um âmbito de esquerdistas comunistas? É que a universidade, embora ela seja uma instituição em grande medida retrógrada, a função das pessoas na universidade é pensar, elaborar determinadas ideias e tudo mais. E os direitistas, a extrema-direita e até a direita mais convencional, eles têm um conflito muito intenso com qualquer tipo de pensamento. Eu acho que a experiência que nós tivemos no Brasil, nesses últimos anos aí com os coxinhas, mostra que os coxinhas eles estão num nível, né, apesar de que todo mundo condena a ideia do primitivo, eles estão num nível muito primitivo do ponto de vista intelectual. Eu falo isso daí não só por uma vontade de criticar o pessoal, mas é uma constatação de fato. Quem já teve a oportunidade de ver esses coxinhas em ação nas redes sociais sabe. A pessoa não sabe, não tem desenvolvimento suficiente para discutir nada. Tem até piada sobre isso. Então, logicamente que eles vão achar que qualquer pessoa que leia um livro, que discuta uma ideia, é um comunista, um subversivo perigoso. Eu acho que muita gente não entende a hostilidade que existe entre a direita e a atividade intelectual. Sempre existiu. Tanto que a direita, quando ela assume totalmente o poder, vem aí o ataque a qualquer tipo de atividade intelectual, a queima de livros. Isso é muito comum. Né? Não sei se as pessoas que estão assistindo aqui sabem, mas, por exemplo, um dos lemas de um dos principais generais franquista era "abaixo a inteligência". Ele tinha dois lemas. Um era "viva a morte", que é meio que revelador assim da profundidade intelectual da direita, né? "Viva a morte". E o segundo era "abaixo a inteligência". Se as pessoas aqui, né, que estão assistindo, muita gente é jovem, tivesse conhecido os generais da ditadura militar, ninguém nunca ia achar que a direita é uma coisa pensante. Isso é natural, né? Bom, passando assim, quando as sociedades conseguem produzir excedente, que daria origem a estados primitivos, concepção de anarquistas como Pierre Classes. Essa tá isso na pergunta. Como é que é? E aí? Quando as sociedades conseguem produzir excedente, que dariam origem a estados primitivos, que é a concepção de anarquistas como Pierre Classes. Eu acho que sim. É que não tem ponto de interrogação.
Marx é o antropólogo que fala que a sociedade não é a partir da economia, mas é a partir da política. Tá, política é importante, mas a base de tudo é a economia. Não entendi. Me parece que é a mesma coisa que a gente explicou. Quando surge o excedente, surge a sociedade de classes. Você não pode ter uma sociedade de classes onde uma minoria vive num bem-estar, enquanto que a maioria vive apenas com o suficiente para sobreviver, se não houver excedente. Se não houver excedente, e uma parte da sociedade se apropria de algo substancialmente maior do que os outros, uma parte da sociedade morre. Porque a sociedade só consegue sobreviver se aquele produto for distribuído de maneira mais ou menos igualitária. É uma coisa óbvia. Então, quer dizer, para que exista a sociedade de classes, é preciso que surja o excedente que permite que pelo menos uma minoria viva melhor do que a maioria. E que, logicamente, que se você tem uma minoria que vive melhor do que a maioria vai tender a se insurgir contra esse pessoal. Pergunta óbvia é por que ele vive melhor e eu pior? E toda vez que eu sinto apertar demais, a maioria vai pular no pescoço dessa minoria. Então a minoria trata de estabelecer um sistema de dominação que é uma ditadura da minoria contra a maioria. Isso não é uma concepção anarquista, essa é a concepção do marxismo. Eu não conheço a concepção do autor que a pessoa citou aí, mas se é essa é a concepção do Marx. Bom, a próxima. A Boitempo é uma editora que fortalece o movimento revolucionário ou é só a esquerda pequeno-burguesa querendo lucrar sobre o nicho marxista? Se lucrar, logicamente, é uma editora está procurando lucrar, mas o problema central não é isso daí. O problema central é que é um ponto de aglutinação de uma esquerda pequeno-burguesa, de um pensamento pequeno-burguês. Basta olhar as pessoas que gravitam em torno dessa editora. É um dos centros de aglutinação da esquerda pequeno-burguesa. Inclusive é curioso porque a Boitempo sempre teve uma associação com o governo do PT e a maior parte das pessoas que gravitam lá são anti-PT, né? Não todas, mas a maior parte. Mas essas contradições no meio da esquerda pequeno-burguesa são muito comuns, né? O Rui poderia comentar por que não houve nenhuma revolução antes de existir classe operária, uma vez que as pessoas também eram exploradas ao serem servas de outras pessoas? Não, isso é uma incompreensão da história. Houve muita revolução. Revolução é o que mais tem na história da humanidade. Você tem revolução camponesa, você tem revolução de escravos, tem todo tipo de revolução. E algumas de caráter nitidamente comunista, tem esse detalhe também, né? Por exemplo, uma indicação de leitura nesse caso seria o livro do Engels, um livro fabuloso, As Guerras Camponesas na Alemanha, onde ele mostra, né, que na época do protestantismo, uma parcela da classe camponesa se insurgiu contra a nobreza e tudo mais, e que surgiram líderes que propunham ali um comunismo rígido, de natureza religiosa, como o Münster. É um livro muito esclarecedor desse ponto de vista. Teve muita revolução, Espartaco, né? As várias rebeliões dos escravos em Roma. E em várias sociedades teve rebelião. A China, sociedade marcada por rebeliões camponesas que derrubaram vários imperadores chineses. O problema da revolução operária com as demais é o seguinte. É isso que Marx demonstrou no Capital e em vários escritos.
As revoluções anteriores, elas criavam, quando vitoriosas, uma nova classe proprietária. Porque as condições para o socialismo não estavam dadas. Então, embora, muitas vezes, os líderes dessas revoluções, e até, digamos assim, a maior parte das pessoas tivesse uma ideia comunista, esse comunismo não se realizava, porque não havia condições materiais. A classe operária, ela já é uma classe social que ela não traz em si, dentro de si mesma, o embrião de uma sociedade de possuidores. A classe operária não tem nada. Né? É uma classe que representa em si mesma uma espécie de nulidade social do ponto de vista da propriedade. Como Marx fala no texto de crítica à filosofia do direito do Hegel, a classe operária simboliza a humanidade despossuída de tudo, de todas as qualidades humanas. Então, quando a classe operária toma o poder, ela vai estabelecer uma sociedade comunitária, coletivista, e não uma nova sociedade possuidora. Vocês imaginem, colocando em termos mais simples. A classe operária é uma classe de milhões de pessoas. Né? Então, ninguém tem nada. A classe operária toma o poder, o que vai fazer? Cada operário vai se transformar num industrial? Não é possível. Não é que o operário individual não queira A, B ou C. Não é possível. A única possibilidade para a evolução social é que os trabalhadores transformem a fábrica de unidade pertencente a um único indivíduo, a poucos indivíduos, numa coisa coletiva. É da natureza, portanto, é da natureza econômica da classe operária o coletivismo, né? A transformação da propriedade privada em propriedade social. É da própria natureza da classe operária. Agora, se você tem uma revolução camponesa, o camponês ele aspira e ele tem a possibilidade de se transformar em pequeno proprietário. Quer dizer, não só que ele quer, mas como que ele pode. Se você faz uma reforma agrária, você substitui o latifúndio, quer dizer, propriedades imensas de terra que são de uma pessoa ou poucas pessoas, você transforma aquilo em pequenas parcelas de terra. Mas essas parcelas de terra, elas são também propriedade privada. Então, nesse sentido, a tendência é você criar o quê? O socialismo? Não, o capitalismo. Né? A reforma agrária na França, por exemplo, na Revolução Francesa, levou ao desenvolvimento capitalista, não a nenhum tipo de socialismo. É um problema material, não é moral, nem é o desejo de ninguém, nem a maldade, nem a bondade de ninguém. É uma realidade. O problema da sociedade escravagista, inclusive, nós temos que considerar o seguinte. Por que se diz que a sociedade escravagista foi uma forma social de progresso? Vamos pegar a sociedade grega. A sociedade grega, evidentemente, é um progresso na história da humanidade. Um progresso científico, intelectual. Os romanos também são. Tanto que se considera que, quando o Império Romano desmorona, a sociedade retrocede. Agora, essas duas sociedades, a Grécia Antiga e a Roma Antiga, eram baseadas no trabalho escravo. O trabalho escravo, ele era horrível para o escravo, logicamente. Mas ele permitia que uma parcela da sociedade tivesse o tempo livre para se dedicar a coisas que fizeram a sociedade evoluir. De um certo sentido. Então, por exemplo, todo mundo admira a arte grega, a filosofia grega, né? O cara fala, Homero, Sófocles, os grandes cientistas, Arquimedes, os filósofos, Platão, Aristóteles. De fato, é admirável. Né? A gente tem que abaixar a cabeça diante dos gregos, que naquela época tiveram uma cultura desse porte. Só que nós não podemos esquecer que essa cultura, a base material dela era o trabalho forçado, escravo, da maioria da sociedade.
Quer dizer, não há como você fazer um julgamento moral. É assim. Aconteceu assim. Isso quer dizer o quê? Que a gente deveria se conformar? Não. Se a gente fosse escravo naquela época, a gente deveria se rebelar. Por isso que o herói da classe operária na antiguidade não é nenhum imperador, né? Embora houvesse, logicamente, pessoas admiráveis na classe dominante daqueles países. O grande herói, que é lembrado até hoje, quem que é? Espartaco, líder da rebelião dos escravos. É um símbolo da rebelião. Bom, hoje são 200 anos do nascimento de Marx, né? É oportuno debate. Para quem fez filosofia na Unifesp, na USP, que é tudo a mesma pessoa, geralmente são professores do mesmo campo, Unicamp, etc., pode-se falar com absoluta convicção de que lá no máximo que chega assim de esquerda são Hegel, no máximo, né? Por conta de que Hegel, na época, se fazia no campo da esquerda, por conta que ele tinha lá a monarquia, etc. Né? Talvez seja esse o ódio da burguesia, achando que na universidade há um espírito de marxismo, etc. e tal, que efetivamente não há. Né? Então, no máximo, o pessoal vai nos comentadores. Pode falar com tranquilidade. Agora, Rui, a semana passada, e aí que está a importância de estar ligado nesses assuntos do partido político, etc., que Marx propõe lá atrás, que é negado na universidade, né? E não é questão de anarquista, né? É pessoas que estão no partido e negam partidos, né? Mas você fez um movimento aqui que falou sobre a questão das leis sociais e das leis naturais, né? Ou seja, que você tem, assim como nas leis sociais, nas leis naturais você tem um processo evolutivo, né? E as leis sociais também, você não consegue... a greve acontece, fez uma citação desse tipo, né? E lá, salvo engano, me corrija, na história da Revolução Russa, num dos 3 volumes, que eu não me lembro exatamente qual foi, há uma passagem que o Trotsky fala sobre movimentos moleculares, algo do tipo, né? Analisando aquele processo que se dava do movimento operariado na Revolução Russa, né? A pergunta seria o seguinte, né? Primeiro, essa questão anterior, né? Falar um pouco sobre essa questão de leis sociais e leis naturais, e essa questão dos movimentos moleculares, se ela é original no Trotsky, porque eu não tenho uma profunda leitura do Marx, né? A gente lê muito por cima e pouca obra dele, é algo para demorar mais uns 10 anos aí, mas de qualquer forma é isso, ou seja, como é que é essa questão dessa palavra movimentos moleculares tem uma conexão um pouco do que você colocou na semana passada, salvo engano, e se é original do Trotsky essa colocação, ou se ele buscou esse estudo marxista, né? Porque eu me lembro vagamente que uma dessas 3 obras cita essa questão dos movimentos moleculares. Né? Bom, sobre esse problema das leis, eu acho que, embora não dê para desenvolver aqui amplamente, nós temos que nos contrapor a um equívoco, que é o seguinte, que a sociedade é regida por leis que são essencialmente diferentes das leis naturais. Que elas sejam diferentes é uma coisa, digamos assim, tudo é regido por leis próprias. Mas, digamos, o fundamento dessas leis é o mesmo. Se a sociedade fosse regida por uma lei que é essencialmente diferente da lei natural, ela seria regida por uma lei sobrenatural, o que é um absurdo. Né? A dialética, ela é a ciência da lei do movimento. E ela tanto explica, com as mesmas ideias, o mundo físico e o mundo social. Inclusive as leis do mundo social são em muitos casos, elas são muito semelhantes às leis do mundo físico, né? Porque elas são, digamos assim, na essência a mesma coisa. Bom, já essa questão do Trotsky é o seguinte, Trotsky é um dos autores que mais explora esse aspecto do marxismo. Como ele era um aficionado, um estudioso das ciências naturais, né? Trotsky, por exemplo, Lenin se formou advogado. Marx se formou também de direito, começou com direito e se formou em filosofia. Mas Trotsky queria ser engenheiro. Quer dizer, ele tinha uma propensão para as ciências naturais.
Então ele tem muitas comparações dos processos políticos com os processos naturais. É típico do estilo dele de raciocínio, de argumentação. Né? Quem conhece bem a obra do Trotsky vai ver isso daí. Curiosamente, muita gente fala que o Lenin era positivista, mas o Trotsky não sei o que lá, não era, alguma coisa assim. Na verdade, o Trotsky era mais, entre aspas, né, positivista do que o Lenin, nesse sentido. A ideia dos movimentos moleculares, quer dizer, as moléculas vão se aglutinando para dar lugar a uma coisa de conjunto superior. Né? É uma ideia que aparece bastante no Trotsky. E é uma ideia correta e é uma metáfora, num certo sentido, uma comparação entre o mundo físico-social que corresponde perfeitamente. Antes de você ter uma composição de um organismo social ou político mais complexo, você tem os organismos mais simples, as moléculas. E essas moléculas, os movimentos começam sempre com esse movimento molecular. Movimento de pequenas entidades que vão se juntando. Então, por exemplo, se a gente analisar a história, nós vamos fazer um curso em julho sobre isso, da última etapa da história brasileira, quer dizer, o fim da ditadura, a chamada Nova República, etc. e tal, se a gente analisar a história do movimento operário, nós vamos ver esse movimento molecular. O movimento dito molecular, ele começa com pequenos grupos de oposição nas fábricas, principalmente na categoria mais desenvolvida, que são os metalúrgicos. Né? Aí é que nós vamos ver que pequenos indivíduos formam pequenos grupos, é o movimento molecular. Na época, né, acho que muita gente olhava e falava, nossa, como é que nós vamos sair da ditadura, não está acontecendo nada, o povo não se revolta, etc. E tal. Enquanto isso, tinha um número até expressivo de pessoas travando uma batalha subterrânea contra a ditadura. Né? A oposição metalúrgica, por exemplo, de São Paulo, que foi a maior de todas, ela foi formada a partir de 1966, na primeira eleição sindical depois da ditadura, e ela existiu desde 66 até a formação da CUT, e depois. Só que em 66, vocês imaginem, né? Em plena ditadura, o pessoal era perigoso até você votar na eleição sindical, de repente. Nem todo mundo podia concorrer numa eleição porque era perigoso. Por exemplo, a oposição metalúrgica de São Paulo, ela meio que usou como escudo para se proteger da ditadura a Igreja Católica, a Pastoral Operária. Então eles pensavam assim, bom, os setores mais radicais pensavam assim, se eu apareço lá, eu sou da Polop, sei lá que organização, essa ditadura me pega, tortura e mata. Mas se for um cara da igreja, já está mais protegido, porque é da Igreja Católica. E de fato foi assim. As primeiras chapas da oposição metalúrgica eram compostas e encabeçadas pela igreja. E olha que era difícil de conseguir montar a chapa, o pessoal tinha um medo danado. Isso daí é um movimento molecular, você entendeu? Eu imagino que depois de 68 e tudo mais, porque de 64 a 68 as oposições elas crescem um tanto. A gente tem aquele famoso acontecimento no 1º de maio de 68, que vem o governador do estado de São Paulo e os operários tocam fogo no palanque e correm atrás dos pelegos lá. Os pelegos se escondem lá na Rua do Carmo, nos sindicatos metalúrgicos, no último andar. Um deles, inclusive, contou que eles ficaram escondidos debaixo da mesa, no último andar, e só saíram de lá na madrugada quando eles perceberam que não tinha mais ninguém na rua, que eles estavam com medo de morrer. Né? A partir daí, né, quando tem a derrota do movimento estudantil, das greves de Osasco e tudo mais,
a oposição refluiu, e ficou um grupinho ainda menor. Daí eles foram se rearticulando, quer dizer, o movimento molecular. O movimento molecular é, na verdade, aquele movimento que ninguém está vendo, mas que ele existe e ele está operando, né? Se você não vê, muitas vezes você fica com um sentimento de que não tem esperança. Mas você pode ter certeza que em todo lugar tem os movimentos. Forma-se um grupo, paf, o grupo se espatifa, daí volta, forma um outro grupo. Já uma ou duas pessoas daquele grupo que tinha 10 entendem um pouquinho por que o grupo se espatifou, vai. A Revolução Russa, do ponto de vista político, ela vai de 1825 até 1917. Você imagine quanto movimento de ir, quebrar, voltar, melhorar, aconteceu nesse período aí. Só que a hora que a Revolução explodiu, foi um vendaval imenso, um tsunami, né? Rui, tenho observado que setores da filosofia contemporânea rechaçam o marxismo e o tratam como algo superado, entre aspas, a partir de correntes filosóficas iniciadas com Kierkegaard, Husserl, Nietzsche, Arendt, Sartre e outros. Esses críticos fazem críticas realmente pertinentes? Esse aí é o pós-modernismo, né? Não, uma coisa que nós temos que entender, para colocar as coisas em perspectiva, é que o comunismo, desde que ele existe, ele já morreu 1 milhão de vezes, foi superado 2 milhões de vezes. Mas a gente não deve confundir a esperança com a realidade, né? Por exemplo, o Boulos tem a esperança de ganhar a eleição presidencial. Mas nós devemos levar isso daí muito a sério? Aparentemente não. Então, quer dizer, esperança é uma coisa, a realidade é outra. A burguesia, logicamente, que ela expressa essa esperança. Não acabou, não vai ter mais subversivos, radicais, revolucionários. Isso daí, ó, pode esquecer. Sempre teve e sempre vai ter. O capitalismo, ele é uma sociedade tão hedionda que ele gera uma revolta imensa no mundo inteiro. É uma loucura total acreditar que o pessoal não vai se levantar contra isso. Bom, que não vai, que não se levante, porque estão se levantando agora. O neoliberalismo, eles falaram assim, é o fim da história, agora nós vamos botar para quebrar, vamos mandar em todo mundo, etc. e tal. Invadiram o Iraque, nossa, levaram uma coça dos iraquianos gigantesca. Na Bolívia teve uma insurreição, o presidente da Bolívia ligou para o Bush e falou, manda o exército norte-americano. O Bush falou, você está louco que eu vou mandar o exército norte-americano? Sai daí, dá o lugar para outra pessoa. Na Argentina, a classe média argentina derrubou o governo. Lógico, com participação do povo também, mas você via ali na Praça de Maio, aquela classe média batendo panela, tudo. É uma loucura. O regime capitalista é insustentável, né? A crise de 2008 já botou a coisa quase que no... empurrou mais um pouquinho para a beira do precipício. Nós não devemos ter nenhuma desesperança. A revolta de populações inteiras no mundo inteiro contra o regime capitalista é inevitável. Assim como as crises brutais, catastróficas, monstruosas do capitalismo. Ninguém consegue estabilizar isso aí. A decadência é total. Então, os capitalistas ficam falando que morreu e está morrendo nada. A verdade verdadeira é que você percebe que no mundo inteiro há bilhões de pessoas o tempo todo protestando de diversas formas contra o capitalismo. Eles vão se sustentando até que eles sejam derrubados, né? Mas não vamos confundir
o fato de que o sistema agonizante, né, continua aí respirando por meio de aparelhos, com o fato de que ele é forte, que ele é saudável, que ele vai durar para sempre, porque isso daí é uma miragem, é uma fantasia. Alguém mais daqui? Oi, Rui. Boa tarde. Oi. O que você acha dessa frase que rola por aí? Que as pessoas, em geral, não são contra a exploração do homem pelo homem. São contra o fato de não serem elas mesmas as exploradoras. Eu acho que a maneira como as pessoas percebem é sempre mais imediata, né? Mas o fato é que isso daí, que parece uma frase assim meio, digamos assim, sem nenhum idealismo, né? Quer dizer, eu não sou contra o sistema de exploração. Eu sou contra o fato de que eu, dentro desse sistema, sou um pobre coitado. Mas isso daí é a realidade da maioria das pessoas. E vai levar o pessoal, vai chegar uma hora que a pessoa vai perceber que, finalmente, ela está muito pior do que ela acha que está. Segundo, que a situação vai piorar ainda mais. E que muita gente pensa assim, e até no movimento instintivo vai se levantar contra o capitalismo. Veja só, a classe operária que se organizou, ninguém pode negar que a classe operária tem uma organização gigantesca internacionalmente. Né? Imaginem vocês, pensem só vocês, quantos milhões de pessoas, quantos bilhões de seres humanos estão organizados em sindicatos operários? É muita, sei lá, mais da metade da humanidade está aí, um terço ou metade, sei lá. É uma coisa muito grande. Mas a classe operária não foi sempre assim. Os primeiros operários, o que eles faziam? Nem passava pela cabeça deles que eles faziam parte de uma classe. Eles nem faziam ideia do que era isso aí. De que os outros operários eram companheiros deles, que havia um laço de solidariedade. Não sabiam disso. Eles não sabiam nada. O operário, ele se defendia numa luta individual contra o patrão. Por exemplo, uma forma típica de resistência dos operários nos primeiros momentos era roubar a empresa que eles trabalhavam. O cara falou, eu ganho muito mal, esse cidadão aqui ele é um demônio, né? Ele não me paga nada, eu vou roubar. Ele roubava. Né? É o começo da história. Ele fala assim, me defendo como eu posso. Se chegasse algum revolucionário cheio de ideias e falasse para ele que ele tinha que ser revolucionário, ele ia falar, você está louco, nem como assim? Os operários competiam entre si, para conseguir um emprego, o outro era capaz de matar o outro operário para ele trabalhar e não morrer de fome. Né? A história da classe operária, inicialmente, antes da formação dos sindicatos, é isso. Aos poucos, pela experiência, por uma série de fatores, que é o tal movimento molecular, os operários vão se organizando dentro da mesma fábrica. Primeiro passo. Né? Se a gente vê no Capital tem a descrição da evolução da classe operária. É bem interessante. Aí os operários começam a resistir naquela fábrica e tal. Tem várias outras etapas, não vamos entrar aqui, mas simplificando. Aí eles começam a perceber o seguinte, que, bom, se a gente se junta aqui, a gente defende o nosso melhor do que cada um separado. Daí eles vão para o sindicato, eles percebem que quando eles fazem uma greve nessa fábrica contra o patrão daquela fábrica é a favor do patrão e os trabalhadores daquela fábrica são a favor deles. Aí cria-se o sindicato. A criação dos sindicatos é uma epopeia. Se a gente pudesse assistir o filme, né, seria surpreendente esse filme. Demorou muito tempo. Primeiro se criaram sindicatos, você vê que as ideias elas vão evoluindo assim devagar. Primeiro se criaram os chamados sindicatos de ofício.
Como é que era o sindicato de ofício? Você tinha uma fábrica, vamos supor uma fábrica têxtil. Então, por exemplo, a costureira tinha o sindicato costureira. O tecelão tinha o sindicato tecelão. O outro tinha o sindicato... Então, dentro de uma fábrica, você tinha 15 sindicatos. Meu avô foi um dirigente sindical e fundou o Sindicato dos Gráficos de São Paulo. O Sindicato dos Gráficos, a UGT, na época, União dos Trabalhadores Gráficos, UTG, ele foi formado com a fusão de 104 sindicatos de ofício. Vocês imaginaram a dureza que foi essa passagem de uma coisa para outra? E quanto tempo demorou? Era o sindicato dos linotipistas, o sindicato dos impressores, o sindicato dos ajudantes, o sindicato dos não sei o quê. Cada profissãozinha tinha um sindicato. Para fundar um sindicato dos trabalhadores da indústria gráfica, eles tiveram que fundir todos esses sindicatos. Bom, vocês imaginem, os trabalhadores formaram sindicatos em vários países. Na Inglaterra, por exemplo, os sindicatos surgiram, foram dos primeiros no mundo inteiro. Mas os trabalhadores votavam no Partido Liberal, um partido de capitalistas. E o trabalhador também não tinha direito a voto. Então, aí começou um movimento que foi anos e anos, até que os trabalhadores, primeiro, conquistassem o direito de votar, de ser candidatos. Tem um movimento histórico na Inglaterra, que é o movimento cartista, né, que lutou por esse direito. E depois, para que eles formassem um partido dos próprios trabalhadores. Não ficassem lá correndo atrás do Partido Liberal da burguesia. Então, quer dizer, esses movimentos, eles têm essa característica. A pessoa não sabe nada, mas de acordo com a experiência, ela vai aprender. Felizmente para todos nós não estamos no primeiro capítulo do livro, nós estamos mais bem para o final desse livro. Isso é muito importante compreender, né? Porque o livro ele tem uma progressão também, as coisas não ficam paradas no tempo. Se hoje, por exemplo, os trabalhadores querem construir um partido, há muito mais propensão a fazer isso do que havia em 1800 e nada. É ou não é? Você vê que no Brasil, o PT se transformou no maior partido do país, por quê? Porque a classe trabalhadora já tem o desenvolvimento para construir um partido. Quando foi chamado a construir um partido, os trabalhadores apoiaram. Não participaram diretamente, não se organizaram diretamente, mas participaram eleitoralmente. Então, quer dizer, nós estamos no final do capítulo. Em 1800, você não ia encontrar uma pessoa, você não ia ouvir uma palestra como a que nós estamos dando aqui hoje, explicando uma série de coisas. Por quê? Porque o pessoal não tinha tido essa experiência. Hoje, se você estudar a história da classe operária, você entende um monte de coisa. A experiência prática, ela é muito mais rápida do que foi no passado. Então nós temos que entender. E o capitalismo é muito mais decadente. Então o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência. Não precisa esperar 3 séculos, nada, né? Mas tem que ter um pouquinho de paciência, trabalhar com a confiança de que o trabalho renderá frutos. Eu acho que é muito importante ter essa compreensão. Não é um otimismo vazio, é uma coisa baseada numa compreensão do funcionamento da sociedade. Só que aí é que está a coisa, né? A coisa se desenvolve à medida que vários setores são incorporados ao trabalho prático de desenvolvimento. Quer dizer, o que a gente tem que entender é o seguinte: embora a gente não faça a história do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente quer, a história é feita por nós. Se a gente não meter a mão na massa, a história não é feita.
Então, nós temos um trabalho importante é tornar esse processo mais consciente, envolver as pessoas mais diretamente. E a tarefa central, como eu destaquei, é essa que Marx considerava como tarefa central. É preciso criar um partido operário que dirija os operários contra a burguesia numa revolução e acabe com o capitalismo. Bom, a gente vai encerrar agora. Queria, primeiro, agradecer a audiência dessa primeira edição do programa Debates Marxistas, né? Lembrando que esse programa vai acontecer todos os sábados às 16 horas, ao vivo, na Causa Operária TV. Lembrando também que o tema dos 200 anos do nascimento do Karl Marx, que hoje foi as origens do marxismo, ele vai continuar, né? Vai ser um ciclo sobre esse tema dos 200 anos. O próximo tema, que ainda não está com a data marcada, o próximo tema é sobre o Manifesto Comunista, que também faz aniversário, né? De 170 anos, o Manifesto Comunista de 1848. Então fique ligado nos próximos debates marxistas sobre os 200 anos do Karl Marx. Na semana que vem, no sábado, às 16 horas, o próximo debate marxista é com o companheiro Juliano Lopes, que vai falar sobre o 13 de maio, 130 anos da abolição da escravidão, a Revolução Frustrada. Você vai poder acompanhar o ponto de vista marxista, né, uma análise marxista desse fato histórico importantíssimo, que foge bastante do senso comum aí que a burguesia e a direita procuram apresentar sobre a abolição da escravidão. Bom, lembrando também que amanhã tem análise na Zona do Agrião, às 8 horas da noite, com Juliano Lopes, comigo, Henrique Ares, e com o companheiro Edson Dorta, o programa de esportes da Causa Operária TV. E, de segunda a sexta, o Reunião de Pauta, às 9 da manhã, e o resumo do dia, às 8h30 da noite, também de segunda a sexta. Então não perca toda a nossa programação, que está cada vez mais extensa, como vocês podem ver. Na segunda-feira, o TV Mulheres, às 7 horas da noite, ao vivo, com a Percy Mahara. Nas terças-feiras, o Tição, programa de pretos, às 19 horas, também ao vivo, com Juliano Lopes e Patrício Salgado. Às quartas, às 19 horas, ao vivo, o Causa Operária TV Entrevista, com a Larissa Machado e a Natália Pimenta. Na quinta-feira, às 19 horas também, ao vivo, o Uso Ela, conversa sobre cultura, com Renato Dias e comigo, Henrique Arias. E na sexta, às 14 horas, análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. Às 14 horas, sempre ao vivo. Bom, é isso, a Causa Operária TV está com vários programas ainda para ser estreados, então a gente pede também que você contribua com a vaquinha da Causa Operária TV, que está na descrição do vídeo, para ajudar a gente a fazer uma televisão 24 horas por dia na internet. É isso, a gente agradece a audiência, fique ligado. Quem estiver em São Paulo, aproveite para curtir um samba aqui no CCBP com Renato Dias e Aninha Batucada. É isso, boa noite e obrigado pela audiência. Olá, nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.